Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família e que você possa ser muito abençoado nesse estudo. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais para viver muito mais a palavra de Deus e a cada milagre que Deus tem preparado para a sua vida e para a nossa vida também aqui, em nome de Jesus. Seja muito Aleluia. bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Nós estamos falando aqui dos milagres de Jesus. Estamos na parte 19, hoje é o último milagre e nós vamos falar de Jesus, lembrando que na Bíblia está listado somente 35 milagres, mas certamente Jesus fez muito mais que isso. É que se fosse compilar todos os milagres de Jesus, a gente não ia caber dentro da Bíblia, a gente ia ter um monte de livro adjacente aí, né? Hoje nós vamos falar sobre o último milagre, que é a pesca maravilhosa, ou a segunda pesca, como alguns historiadores tratam, né? Isso está lá em João capítulo 21, versículo de 1 a 14, né? Relata o encontro dos discípulos com Jesus à beira do mar da Galileia. Nesse episódio, os discípulos estão pescando, mas não têm sucesso durante toda a noite. E começamos com João capítulo 21, versículos de 1 a 3. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Bom, Pedro e os outros discípulos decidiram ir pescar. Eles entraram num barco e pescaram durante toda a noite, mas não conseguiram pegar nada. Mas onde é o mar de Tiberíades? Vamos lá para o nosso mapa e nós vamos ver onde é o mar de Tiberíades. Então, nós podemos ver aqui que Tiberíades está aqui, ó. Aqui está Tiberíades, aqui está o mar Mediterrâneo, né, que é importante o mar Mediterrâneo, porque a gente vai falar alguma coisa dele. Aqui está o mar Mediterrâneo e aqui está o mar da Galileia. O mar de Tiberíades, também chamado de Lago de Genezaré, ou ainda Mar da Galileia. Então, muitas vezes, a gente pode ter alguma dúvida, será que se equivocaram aí no mapa? Não, ele tem o mesmo nome. E é o maior lago de água doce de Israel. Ele tem 19 quilômetros de comprimento, ou seja, daqui até aqui ele tem 19 quilômetros, e daqui até aqui ele tem 13 quilômetros. Tá? Ele está a 213 metros abaixo do nível do mar, no mar Mediterrâneo. 213 metros é muita coisa, mas é o único, é o lugar onde tem, é o único lugar de água doce em Israel. Então, é um lugar assim bastante frequentado pelos judeus, né? Bom, onde eu estava aqui? Isso é para situar a gente dentro do mapa. Esses discípulos apenas encontraram Jesus porque Pedro disse que ia pescar. Se eles não fossem pescar, eles não iam encontrar Jesus. Na verdade, eles iam encontrar de qualquer forma, né? Mas
graças a Pedro. Eles encontraram Jesus na praia. Pedro, ele teve uma atitude, ele podia não saber que encontraria Jesus, mas ele teve uma atitude de ir pescar, né? Muitas vezes, como cristão, falta uma atitude em nossa vida, falta um passo de fé, falta ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo. Pode ser até que tenha sido Deus que pôs em seu coração para ir pescar, mas sabemos que Deus, ele faz as coisas de uma forma tremenda. Ele é um Deus onisciente, onipotente, e ele sabe de todas as coisas, porque aqui nessa situação, acho que é bom lembrar também que essa situação já era depois da crucificação de Cristo. E isso já era na ressurreição, né? Jesus já tinha ressuscitado, né? E encontrar Jesus e viver ao seu lado implica uma ação, ou seja, a ação de abandonar o mundo e o que ele nos oferece de pecaminoso. Abandonar aquelas práticas que a gente tinha antes de conhecer Jesus. Precisamos, como cristãos, tomar atitudes e abandonar o pecado, abandonar o mal, as práticas que são condenáveis pela palavra do Senhor. Além da atitude de abandonar, precisamos ter a atitude de nos mantermos longe dessas coisas, recusando toda a oferta que o inferno tenta fazer para nós. O diabo, ele sempre vai vir com ofertas tentadoras, não? Não é por isso que ele é chamado de o tentador, né? Só que, em nome de Jesus, nas nossas vidas, ele vai tentar, mas não vai conseguir, né? Porque nós temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida. E Satanás é muito astuto, né? Porque nós vemos na palavra que quando você nasce, ele já coloca aqueles anjos dele ao redor de você para te conhecer, para te sondar, porque ele não pode entrar, porque ele não é como Deus, tão poderoso a ponto de entrar nos seus pensamentos. Satanás não pode, mas ele te estuda, ele te analisa, ele te acompanha, então ele tem todas as estatísticas de tudo aquilo que você olha, que você quer, você deseja. Então, ele está aí, como é que é? Astuto para poder, numa bocada, né? O leão que ruge para poder comer a presa rapidinho. Então, a gente também tem que lembrar que ele é muito esperto. Na verdade, ele sai mapeando a vida de cada um, né? Uhum. Hoje falamos muito sobre inteligência artificial, né? E o diabo já usa essa inteligência artificial há bastante tempo, né? Ele é o mestre da inteligência. Desde que ele caiu do céu, né? Desde que ele foi colocado fora do céu, ele já usa dessa inteligência artificial. Por isso, sempre que nós fazemos aconselhamentos com casais ou com casais que têm filhos novinhos, né? Nós falamos sobre o poder do inferno sobre as crianças. Então, as crianças, elas são muito, muito oprimidas, por isso que os pais têm que orar pelos seus filhos, têm que apresentar a palavra para eles, têm que ter tempo com eles para que eles não sejam assolados pelo inferno. Mas João, ele continua aqui falando dessa pesca maravilhosa, lá em João capítulo 21, versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Ao amanhecer, eles veem um homem na praia, mas não o reconheceram como Jesus. Mas um caso de pessoa que não reconhece a Jesus, mesmo estando ao seu lado durante 3 anos. Que nossos olhos espirituais estejam sempre abertos para que possamos enxergar Jesus e a sua obra maravilhosa em nossa vida, em tudo que ele tem feito na nossa vida. Eu conversava com uma pessoa essa semana e eu falava para ela isso, olha,
Em vez de você reclamar, você já agradeceu a Deus porque ele te deu um dia a mais de vida, ele te deu a oportunidade de você vencer mais um dia. E muitas vezes nós nos esquecemos, porque fica tão automático você acordar, levantar, tomar café, sair para trabalhar, é tão automático. Você fica preocupado e focado nas suas coisas do dia a dia. E você acaba esquecendo de glorificar Deus, né, de agradecer a Deus. Então, muitas vezes para nós, que quando lemos a palavra, fica muito evidente e muitas vezes até revoltante para nós, como é que os discípulos não reconheceram a Jesus? Andaram com Jesus 3 anos. Pois é, mas nós temos tantos cristãos. Eu, por exemplo, de cristianismo, eu tenho mais de 50 anos. E muitas vezes eu me surpreendo com Deus. Não são poucas as vezes, não, muitas vezes. Né? E eu ainda me surpreendo com Deus, achando que, agora não tem mais jeito. E Deus vem e dá um jeito. Né? Ele se mostra e mostra a sua grandiosidade. E o seu poder, né? E a gente precisa entender que Deus ele tá olhando para nós, né? E ele tem um plano para a nossa vida. E muitas vezes a gente não consegue reconhecer o propósito dele na nossa vida. E a gente vê aqui em João capítulo 21, versículos de 5 a 7. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Eles estavam cansados, exaustos e principalmente decepcionados por não terem pescado nada. Parecia que haviam perdido a prática nos 3 anos que andaram com Jesus. Eles esqueceram como é que a coisa funcionava, mas na verdade a gente sabe que não é isso, né? Hoje nós sabemos que não é isso, eles não sabiam, né? O homem que eles não reconheceram chama-os e pergunta se eles têm alguma comida. Os discípulos respondem que não. O homem, então, os instrui a lançarem a rede do lado direito do barco. E eles fizeram uma nova tentativa, e seguindo as instruções de alguém que não conheciam, uma vez que não sabiam que era Jesus, e eles pegaram uma quantidade surpreendente de peixes. Quantas vezes nós seguimos a direção de alguém que não conhecemos? Às vezes o Senhor pode usar pessoas assim para falar conosco, desde que seja coerente com a sua palavra. Porém, é sempre importante pedir a direção de Deus. Quando viram a obra feita, logo reconheceram que só poderia ser Jesus. Mais uma vez, Pedro teve uma atitude. Lançou-se ao mar. Primeiro ele colocou a roupa, porque ele estava seminu, né? Lançou-se ao mar para encontrar Jesus. Como cristãos, devíamos nos atirar, nos jogar na presença do Senhor, sem medo, sem receio, sem nenhuma complicação, pois Ele é o nosso Salvador. O discípulo amado, que era João, né? João, ele sempre teve esse título de discípulo amado, né? Reconhece que o homem da praia era Jesus. Pedro se veste e pula na água para nadar até Jesus. Os outros discípulos seguem em seu barco, arrastando a rede que estava cheia de peixes. E Jesus ele fala assim: olha, joga a rede para o lado direito. Né? E nenhuma alusão política, mas é do lado direito. Ele falou do lado direito. Né? E o que é mais interessante é que eles, não conhecendo
ou não reconhecendo a Jesus, eles obedeceram. Eu não sei se eles estavam desfalecidos, se eles estavam decepcionados, se estavam com muita fome, eu não sei qual era a situação de cada um deles. Mas o mais interessante é que eles obedeceram. E aí eles viram o milagre de Deus na vida deles. Eles pegaram uma quantidade grande de peixe. E a gente vai ver mais na frente que foram 153 grandes peixes. Então, a palavra até especifica grandes peixes. Imagina, você cansado e você ainda fala, não, joga mais uma vez a rede. Eles podiam ter desistido, como muitas das vezes nós desistimos, mas aí vem a perseverança, né? Eles obedeceram, tiveram a perseverança, falaram, não, mesmo cansados, vamos lá, mais uma vez, e foram. E foram, glória a Deus, e foram bem-sucedidos. E foi uma grande bênção, né, para eles. Mas João ele continua falando com a gente aqui em João capítulo 21, versículos 9 e 10. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão, disse-lhes Jesus. Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Quando eles chegaram, eu acho que Jesus queria fazer sushi ali, né? Jesus queria fazer um sushi. Não, pega um peixe fresco aí, traz aí para mim, né? Quando eles chegaram à praia, já estava como fogo aceso e o café da manhã pronto para os seus discípulos, né? Jesus já tinha preparado um café da manhã à beira-mar, com peixe assado, pão, mas ainda assim pediu alguns peixes dos que haviam pescado, porque eles deviam estar com muita fome a noite inteira, né? Mas na verdade é assim, eles perseveraram, obedeceram, mas Jesus não deixou que o trabalho deles fosse em vão. E muito pelo, assim, muitas vezes eu falo assim, ai, se não fosse por você, na verdade Jesus nem precisava dos peixes dele, eu acho que foi mais por misericórdia. Não, traz alguns dos seus peixinhos também, porque vocês fizeram tanto esforço, né? Mas aí a gente já vê, ele já tinha os peixes, ele já tinha tudo preparado, ele não precisava de cada um deles, mas ele foi lá e fez um milagre diante dos olhos deles, para que eles pudessem reconhecer é o Deus que pode fazer o milagre. Na verdade, ele não precisava dos peixes mesmo, né? Mas ele estava valorizando o trabalho dos discípulos, né? E a gente vê que quando ele pede esses peixes para Pedro, né, a gente vê que Jesus nos supre em todas as nossas necessidades e nos dá em abundância. Ele não dá contadinho, ele dá aquilo que a gente precisa, né? Se você lembra, na multiplicação dos pães e dos peixes, superabundou, ou seja, comeram na primeira mais de 5.000 pessoas e na segunda mais de 10 ou 12 mil pessoas e se fartaram e ainda sobrou, Amém. né? Teve a sobra. E João continua aqui com a gente em João capítulo 21, versículos 11 e 12. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Esse cara tinha medo, né? Além de serem 153 peixes, eram grandes, não eram pequenos. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Surpreendentemente, embora a rede esteja cheia, ela não se rompe. Eles sabem que o Senhor, e nenhum deles ousa perguntar quem ele é. Eles sabem que era Jesus, mas eles tinham medo de perguntar. Deus provê o que precisamos, não necessariamente o que queremos, e podemos encher a rede à vontade, pois Ele cuidará que ela não vai se romper. Deus não faz nada pela metade, Deus faz um milagre completo.
e a rede não se rompeu. E os homens incrédulos, de pouca fé, acho que nós também somos assim, às vezes nós vemos um milagre, mas será que nós estamos vendo mesmo esse milagre? Então, assim, como seres humanos, nós somos de pouca fé, então nós temos que crescer a nossa fé para ter a convicção. E aí, depois desse milagre, não tem como dizer ou ter dúvidas de que aquele era Jesus, né? Mas eles ficariam um pouco em dúvida. Será que eu vi esse milagre mesmo? Será que é Jesus? Então, é isso que na a gente tem verdade, que na ver. verdade, nós temos que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes nós esquecemos facilmente de um milagre que Deus faz na nossa vida. E ainda que você fale assim, ah, pastor, mas eu nunca tive um milagre na minha vida. A tua vida é um milagre. Você acordar cada dia de manhã, você podia não acordar. Você podia não acordar, você já teria morrido. Então, a tua vida é um milagre, né? Então, Deus nos dá um milagre a cada dia. E muitas vezes nós não reconhecemos. E a palavra do Senhor diz que o coração grato agrada ao Senhor, né? E muitas vezes nós não temos o nosso coração grato. Isso é para mim e para você, não é só para você, não, é para nós, para que a gente possa ter um coração grato e ter a certeza que Deus ele vai entrar com provisão, ele vai entrar com providência. Ele vai entrar não com aquilo que queremos, mas com aquilo que nós precisamos. Muitas vezes nós queremos mais do que a gente precisa, né? Mas é com aquilo que nós precisamos. João capítulo 21, versículos 13 e 14. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Já era a terceira vez. Jesus convida os discípulos para compartilhar a refeição com ele, né? Jesus é o pão da vida e ninguém terá fome se estiver com ele. Esse é o terceiro encontro registrado de Jesus com seus discípulos após a sua ressurreição. Jesus nos convida a comer na sua mesa, sem medo e sem dúvida, mas na certeza que ele é o Deus Todo-Poderoso. Essa passagem mostra a manifestação de Jesus aos seus discípulos, demonstrando o seu poder de provisão e de provisão em abundância. Também destaca a habilidade de Jesus de conhecer e cuidar das necessidades físicas e espirituais dos seus seguidores. Esse Jesus, ele sabe quais são as tuas necessidades. Esse Jesus, ele sabe o que você precisa, física e espiritualmente. E a pesca maravilhosa, que é a aplicação que nós podemos ter para a nossa vida. Que Deus cuida de nós, né? Amém. Deus cuida de nós. Que Ele olha para nós e para todas as nossas dificuldades. Ele conhece a gente por dentro e por fora. Ele conhece as nossas limitações e conhece as nossas fraquezas. E ele está pronto para fazer um milagre na nossa vida. E ele deseja fazer um milagre na nossa vida. E muitas vezes nós não recebemos um milagre, ou porque nós não pedimos, ou porque nós não temos fé, ou porque nós somos sem vergonha mesmo. A gente pede, né? Mas a gente só quer receber, a gente não quer dar nada. Ou estamos cegos, não vemos o milagre que está diante do nosso nariz. É isso E aí. Deus tem um propósito, né, em todas as coisas que ele faz, que os discípulos não o reconheceram, e ele foi lá e fez um milagre com o propósito de mostrar a esses discípulos quem era aquele que estava do outro lado. Isso Ele aí. estava lá na praia. Nessa série de estudos do milagre de Jesus, nós vimos a relação de cada um dos milagres de Jesus revelados na Bíblia e qual o propósito. Qual o propósito que Deus tinha na operação de cada um deles? Você que tem acompanhado aí os 19 estudos e os 35 milagres que nós vimos, cada um deles, Deus tinha um propósito. E cada um deles, Jesus curava de uma forma diferente. Não era
não era uma linha de montagem, né? Jesus cuidava de uma forma diferente. A bondade de Deus e o seu amor, que é incondicional para você e para mim, né? Se revelam através do seu Filho, através de Jesus Cristo isso é revelado. E este, por meio dos sinais e maravilhas, revela esse afeto, o afeto que Deus tem por você e por mim, o cuidado que Deus tem por nós. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre esses 35 milagres de Jesus que nós estudamos. Se você não viu algum, você pode buscar aqui no YouTube e você vai ver cada um dos milagres. O que você acha? O que você acha de cada um desses milagres? Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Alguma coisa que a gente possa ter passado desapercebido pela gente? Deixe os seus comentários escritos aqui abaixo, né? Ou entre em contato conosco através das nossas redes sociais. E eu te peço que você possa estar compartilhando esses estudos com seus amigos, familiares, com pessoas que necessitam conhecer um pouco mais desse Deus. E dizer para você que nós vamos estar listando aqui todos os 35 milagres. Então, nós vimos lá a transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial do rei. Você lembra que o menino estava com febre, né? E Jesus o curou sem ir lá, hein? Jesus não foi lá. À distância, né? A cura do paralítico lá, de um paralítico lá em Betesda. A primeira pesca maravilhosa, nós vimos, essa é a segunda, né? Nós vimos a primeira pesca, a libertação do endemoniado de Cafarnaum, né? O gadareno, né? A cura da sogra de Pedro, que também estava febria, mas você vê que as curas foram diferentes. Os dois estavam com o mesmo sintoma, mas a forma foi diferente. A cura de um leproso, a cura do paralítico de Cafarnaum, político não, Político não. A cura da mão ressequida ou da mão mirrada, né, que aquela pessoa tinha a mão encolhida. A cura do criado do centurião. Essa também foi uma outra cura que Jesus fez à distância, né? Ele não foi lá, ele não precisou ir lá para fazer essa cura, né? A ressurreição do filho da viúva de Naim, a cura do endemoniado cego e mudo, e muitas vezes a gente viu, né, que o demônio ele traz enfermidades para o nosso corpo. Então esse cego e mudo ele era endemoniado, por isso que ele era cego e mudo. Jesus acalmando a tempestade quando os discípulos estavam todos apavorados. A cura do endemoniado gadareno, também que ele se feria nas rochas, né? Também a mulher do fluxo de sangue, que por 15 anos, né, ela tinha gastado todo o dinheiro dela lá para ser curada e ela não foi. E só não tocar. A fé que ela tinha que Jesus era o único que podia fazer isso por ela. E ele sentiu, né, que de algum toque saiu dele uma força tão grande, como esse Deus sensível. Tem um louvor maravilhoso que fala apenas um toque. Apenas, né? Apenas um toque. É o que você precisa, o que eu preciso do Senhor, né? A ressurreição da filha de Jairo estava morta. Não sei se vocês lembram, os soldados vieram falar para Jairo, olha, não incomoda mais o mestre que tua filha morreu. E Jesus falou, ela apenas dorme. Isso é tremendo. A cura dos 2 cegos, eram 2, e Jesus curou os 2. A cura do mudo endemoniado, ou seja, você vê que o demônio ele traz enfermidades. E muitas enfermidades hoje, na nossa vida, são demoníacas. Muitas coisas que nos prendem, desejos da nossa alma
que nos prendem, isso é coisa do diabo. Não, pastor, mas eu vou na igreja, não importa, o diabo também vai na igreja. O diabo também vai na igreja. O que Deus espera que você e eu façamos é que nós estejamos nos santificando. Esse processo de santificação é o processo que a gente começa a deixar as coisas para trás, né? Então, a gente vê aí que o endemoninhado ele era mudo, né? E Satanás vem para controlar, ele vem para dominar, e Deus vem para te dar a graça, a liberdade, e você escolher se você quer servir com amor, alegria. É isso que é muito diferente. É isso que é louco, né? Jesus ele vem para te dar liberdade. Você tem a liberdade. Você tem a liberdade de escolher ser restaurado, você tem a liberdade de escolher ser santificado. Você tem essa liberdade. Você escolhe, você não é obrigado a nada, né? Nós vimos também a primeira multiplicação dos pães, onde tinha muita gente lá e os discípulos queriam se livrar da multidão, né? Deixa eu mandar esses caras embora aqui. E Jesus falou, não, alimenta-os, né? A gente vê aqui Jesus andando sobre as águas, também foi maravilhoso, né? Quando os discípulos já iam de caminho, né? No Mar da Galileia, e Jesus tinha parado para orar, e ele veio caminhando nas águas, e eles achavam que era um fantasma, né? Um fantasma. A cura da filha da mulher cananeia, né? Que ela falou assim, olha, até os cachorrinhos comem das migalhas, né? Uma passagem bastante interessante. E a gente vê que Jesus não faz distinção, né, de povo, de raça, de nação, de tudo. Então, todos nós podemos ter esse amor. Não interessa como é que você está, quem você seja e o que você precisa, mas Deus está lá. A cura de um surdo e gago de Decápolis. A segunda multiplicação de pães, que foi outra maravilhoso milagre, né? A cura de um cego de Betsaida. O cego de Betsaida foi também um estudo muito legal que nós tivemos, né? O Senhor falou muito com cada um de nós. A cura do jovem lunático ou possesso, que nós também vimos. Jesus, ele faz o pagamento de impostos, né? Então, Jesus, ele não sonegou impostos, né? A cura de um cego de nascença, a cura de uma mulher que andava curvada, a cura de um hidrópico, aquele que tem as partes do corpo inchadas, né? Uhum. E nós até eu trouxe algumas fotos, né? Se você quiser, pega esse estudo aí que está no YouTube, e eu pus alguns exemplos do que é uma pessoa hidrópica, e até a Nilza falou, você não devia ter colocado isso aí, é muito feio. Mas Jesus cura. Né? Jesus vem com providência. Né? E não interessa o que seja, por pior que seja, às vezes até os médicos, né, podem dar a sentença de que já não tem mais como, mas Jesus vem com providência na hora certa, no momento certo. É isso aí. Não importa qual é a sentença, quem dá a última palavra é o Senhor Jesus, né? Nós vimos também a ressurreição de Lázaro, que já fedia, né? Já tinha morrido, já estava se decompondo, mas Deus veio com a providência e trouxe ele de volta à vida inteiro. Ou seja, porque Deus tem um propósito, né? E na tua vida Deus tem um propósito. Mas esse propósito ele só vai se realizar quando você se colocar nas mãos dele. Porque vai ser para a glória dele. É para a glória dele, não é para a sua glória. Né? Muitas vezes acontece algumas coisas com a gente e as pessoas falam, não, porque sabe, pastor, se não fosse você... Não, pode parar. Se não fosse eu, ia ser um poste, ia ser um burro, ia ser qualquer outra coisa. Porque, na verdade, a glória não é nossa. A glória é do Senhor. No domingo nós falamos sobre bênção, né? Sobre bênção. E nós não temos nada para dar. A bênção que nós podemos dar é se nós somos abençoados por Deus. O único que pode dar alguma bênção para você e para mim
é Deus. E ele pode usar a tua vida e a minha vida para que nós abençoemos as outras pessoas. Então, Deus tem um propósito. A cura dos 10 leprosos, né? Onde até eu comentei aqui, olha, não está escrito na Bíblia, mas eu acho que somente um foi curado, porque aquele que voltou e foi grato a Deus. E os outros 9 não. Eles tiveram uma cura temporária, mas depois voltou o problema. Isso não é nenhuma defesa teológica, nada disso. Isso é o meu pensamento, né? Que você pode aceitar ou não. Se você não aceitar, não tem problema. Se você aceitar, também não tem problema. E Deus continua fazendo um milagre para todos os lados, mas quem voltar para Ele é o que vai ter a vida eterna, né? E o milagre depende única e exclusivamente do Senhor. A cura do cego Bartimeu, né? Ele era cego e você lembra lá, ele estava na porta de Jericó, né? Estava lá em Jericó e ele gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Mas ele era cego, como é que ele sabia que Jesus era o filho de Davi? Né? Tem uns negócios assim que eu tenho muitas perguntas quando chegar lá no céu para fazer para Deus. Olha, Deus, olha, isso aqui, né? Agora, isso aí não muda o rumo do rio. Tem muita gente que quer discutir o sexo dos anjos. Rapaz, isso não é importante. O importante é que Jesus veio, morreu, né? Ressuscitou para nos salvar. Nos salvar não só da primeira morte, mas da segunda morte, né? Que é a mais importante, que é a morte do nosso espírito, a morte eterna. Nós falamos sobre a figueira que foi amaldiçoada, né? Uma árvore frondosa que foi amaldiçoada. Nós falamos sobre a restauração da orelha de Malcolm e vimos que ele não era um soldado. Né? Se você ainda tem alguma dúvida, vai lá e pega o estudo inteiro e você vai ver que ele não era soldado. Né? E hoje nós vimos a segunda grande pesca. E com isso nós encerramos os 35 milagres que eu quis listar aqui para que você pudesse, vendo o vídeo, você pudesse anotar os textos e conferir com a tua Bíblia, que é muito importante que você cheque tudo aquilo que a gente fala aqui. Nós colocamos os textos aqui, mas é importante que você anote os textos e vá conferir com a sua Bíblia. Por quê? Porque a gente vê aí um monte de pregadores que falam coisas que não estão na Bíblia, né? E querem que você acredite. Então, aqui nós não fazemos isso. Nós queremos que você cheque a tua Bíblia. Ah, pastor, mas eu não tenho a Bíblia. Não, tem um aplicativo aí. Se você não tem o aplicativo da Bible Holy, que ela está em português, em espanhol, em inglês, está em todos os idiomas, você pode me mandar um texto e eu mando o link para você baixar. É gratuita, né? Você pode, depois que você baixar, você não precisa de internet para acessar a Bíblia vai estar no teu celular e você vai estar com a palavra. Ah, pastor, mas olha, eu sou motorista e eu não posso ler a Bíblia, não posso ficar lendo. Ok, então ela tem um áudio que você pode ouvir a palavra, né? E esses 35 milagres de Jesus é para dizer para você que o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. E ele não depende de Deus, depende de você. O milagre não depende de Deus, Deus já quer dar um milagre, ele quer para ontem. Deus é atemporal, ele quer dar um milagre para você. Mas você e eu temos que estar preparados para receber esse milagre. E o milagre não é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente precisa. É diferente. Amém? Obrigado por você estar com a gente até aqui. Te espero na próxima quinta-feira com um novo estudo bíblico. Vamos ver o que o Senhor tem preparado para a próxima quinta-feira. Quando nós tínhamos aí essa sequência dos milagres de Jesus, a gente sabia dos milagres que iam vir, né? Agora a gente não sabe. Por quê? Porque cada estudo
Cada estudo que a gente prepara, a gente ora e busca a direção do Senhor, para que o Senhor diga o que nós temos que trazer para cá. Não é alguma coisa que, eu acho que eu vou falar contra o fulano. Não, 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 não é assim que funciona, né? Ou somos homens de Deus, ou somos cristãos, ou não somos. Lembrando você que esse quadro aqui atrás são os pedidos de oração que a gente tem recebido. Se você tem algum pedido, manda para a gente está botando aqui. Isso aqui é o nosso quarto de guerra, onde a gente ora todos os dias por cada um desses pedidos, né? Pelo menos uma vez por dia a gente ora, né? Durante o dia a gente ora algumas vezes, mas pelo menos uma vez por dia nós estamos orando por todos esses pedidos. E a gente convida você a estar orando com a gente também, né? E ore com a gente. Toda a primeira quarta-feira de cada mês nós temos uma reunião mensal de oração. Vem com a gente, vem orar com a gente, né? Nós oramos por esses pedidos, oramos por os pedidos que são apresentados e a gente vai perseverando, ok? Que você tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor. E que, principalmente, nós possamos nos ver no próximo domingo. Domingo tem? Culto da família. Culto da família, em nome de Jesus. Vem com a gente, vem com a gente. No conforto da tua casa, você pode estar recebendo a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nos vemos no próximo domingo, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.